Muito boa tarde. Aliás, eu estou com o Gabriel Pita e convido a todos aqueles que presenciarem ou visionarem este vídeo que o ouçam com atenção, porque é uma pessoa bastante abalizada para nos falar de um tema que eu gostaria de tratar no meu canal, através desta entrevista, que remonta ao Evangelho, que é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gabriel Pita fez uma tese sobre a relação dos poderes religioso e político durante a altura do 25 de Abril. Estado Novo. Durante o Estado Novo. E que vai até o 25 de Abril. Não fica chega. Em 45. Fica em 45 só. Eu tinha a ideia que era mais para a frente. Não. Mas pronto, de qualquer maneira, é um assunto bastante vasto, mas de qualquer maneira dá para nós refletirmos sobre este tema que é sempre reincidente e sempre premente, que é da relação da Igreja, particularmente, ou do poder religioso e o poder político. E então eu perguntava-lhe, no Estado Novo, porquê aquela colagem tão forte da Igreja com o Salazar de modo concreto? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer só uma pequena retificação. É que o trabalho que fiz não aborda só a relação entre a Igreja e o poder político no Estado Novo, mas também da Igreja Vaticana, da Santa Sé, com os regimes ditatoriais da época. E o problema está exatamente aí. Ou seja, Portugal é uma ditadura. A Santa Sé condenou a partir de certa altura as ditaduras. De modo que a Igreja em Portugal ficava numa situação incómoda, dúbia. Exato. Não é? Mas o problema é esse, é que... Mas também nunca foi clara a seguir, digamos assim, a determinação do Vaticano. Mas o Vaticano também não era muito claro. O problema é esse, é que as encíclicas papais desta altura, nós temos sempre que fazer um esforço por ler as entrelinhas. E o problema aqui em Portugal também é o mesmo. Quando o cardeal Sergeira condena, acompanhando a Igreja, as ditaduras, faz questão de dizer que a nossa ditadura não é ditadura, que é diferente. E mesmo as condenações iniciais do cardeal Sergeira, até 40, o cardeal Sergeira toma uma posição que nos parece que vai avançar no sentido de demarcação do poder político, mas é sempre um discurso na teoria, não deixa o terreno do concreto. Porque aqueles padres e bispos que desceram ao terreno do concreto, esses aí foram ostracizados e até perseguidos pela Igreja. Podemos então dizer que a Concordata de 1940 é uma jogada política do Salazar. Quintal à Igreja. Quintal à Igreja, exatamente. Quintal à Igreja. Entre o salazarismo, vamos dizer assim, e a Igreja, houve uma relação de cumplicidade e de instrumentalização que eram recíprocas. Mas, se quisermos fazer o balanço, foi a Igreja que perdeu, não foi o Estado. Curiosamente, há uma carta do cardeal Sergeira para Salazar, quando ele é nomeado Ministro das Finanças, a dizer: tu estás aí por ordem de Deus, nós confiamos todos em ti. Daí a dias, Salazar, numa cerimónia militar com militares, dá um recado indireto e diz: eu estou aqui por ordem de um Presidente da República, a partir de uma revolução que foi triunfante. Ou seja, Salazar demarca-se. E é curioso, quando já vamos à Concordata, quando se dá a Concordata, Salazar tem palavras muito claras a dizer que a relação e o apoio à Igreja tem a ver única e exclusivamente porque a maioria do povo português é católica. E só por isso nos interessa. Estas são as palavras ipsis verbis. E em contrapartida, os bispos de Portugal publicam uma pastoral coletiva em que dizem textualmente isto: assistimos com mágoa à tentativa tão sacrílega como desnacionalizadora
de se espalhar na terra, na sagrada terra portuguesa, a cisanha do protestantismo. Repara nesta expressão, espalhar o protestantismo é tão anticatólico como anti-português. Português, logo católico. Uhum. A Concordata de 1940 não trouxe o que a Igreja queria. A gente, para perceber isso, tem que ir, claro, à República, tem que ir ao liberalismo. Se ainda houver tempo, eu faço um bocadinho a ponte. Porque esta adesão quase incondicional ao Estado Novo tem a ver com o trauma, com o pânico que se gerou na Igreja com as medidas anticlericais da Primeira República. Mas que aí a Igreja também, diga-se em bom da verdade, foi expoliada ao máximo, não é? E o anticlericalismo foi devastador. Sim, foi. Mas a verdade é que a Igreja não se colocou na situação de mártir. Desafiou o poder político e infringiu as leis, injustas, é verdade, mas infringiu-as. Exatamente, sim. Também contribui para que a reação seja violenta contra si própria. Agora, o que a Igreja queria com a Concordata de 1940 era muito mais do que aquilo que conseguia. Nomeadamente, a separação entre a Igreja e o Estado, que de tanto se lembra na Primeira República, que opôs a Igreja ao governo e que, inclusivamente, depois há uma encíclica do Papa Pio X. Essa separação da Igreja do Estado, Salazar não a resolveu, continuou. Se pegarmos, de facto, na Concordata, lá está, com toda a clareza, a separação da Igreja do Estado. Os bens expoliados pela Primeira República não foram todos devolvidos à Igreja, de modo nenhum. E a Igreja só teve, os padres que tiveram, de facto, salário, digamos, do Estado, foram os missionários, apenas esses, mais ninguém. Mas com a condição... E os capelães? Capelães hospitalares? Aqui não, só mesmo nas colónias. Só nas colónias, os missionários. Mas com a condição de que as congregações religiosas que quisessem, de facto, ir para as colónias, tinham de ter um superior português. Os bispos tinham de ser portugueses. E mais, a nomeação dos bispos passava pelo crivo da vontade do poder político. A Igreja, o Núncio Apostólico, apresentava 3 nomes e Salazar podia supor e opor-se várias vezes. Há vários nomes. Portanto, não há, como às vezes se pensa, uma colagem perfeita entre a Igreja e o poder político. Não há. Mas em alguns momentos havia uma certa, uma certa devoção ao Salazar, uma idolatria. Se rezava por ele, havia pagelas com ele. Exatamente, há uma pagela a seguir ao atentado. Essa carta do Sergeira que referiu, onde o coloca como alguém predestinado por Deus, um enviado por Deus para governar a nação, quer dizer, não é de todo descabido naquilo que a gente depois vai encontrar, na catequização que se faz de Salazar como alguém predestinado por Deus, enviado por Deus para salvar a pátria. E depois o Goebbels português, o António Ferro, o secretário do Secretariado da Propaganda Nacional, depois encarregou-se de arranjar um mito de Salazar, o solteiro, casou com a pátria, enfim. Quer dizer, ele encarna aquele ideal de celibato que ele vive. Exatamente. Que parece que é mais hipócrita, porque os factos históricos vieram já vieram desmontar que não era nada disso. Está a ser desmontado. Exatamente. Ora, tudo isso foi aproveitado pela Igreja para fazer o seu trabalho, digamos assim, de devoção ao chefe. E depois entra aí depois outro elemento que é a Fátima. Pois. O anestesiar, a palavra pode ser um bocado forte, eu não quero ofender ninguém, mas anestesiar o povo português com a devoção à Fátima servia perfeitamente ao Estado Novo. Não se contestava a sociedade, não se contestava a situação de falta de liberdade, a pobreza, a miséria. Portanto, fora da devoção, o país era um país de devotos. Não é? Quer dizer, quase que a religião, Salazar que ia confinado ao sentimentalismo.
Porque isso da caridade é muito bom, mas, e é bem-vinda a caridade, a ajuda, mas isso só não chega. É preciso contribuir para alterar as condições que geram a miséria. E aí Salazar não permitiu nunca isso. Claro. Pois, a política, digamos, como prioridade, era não instruir o povo. Exatamente. Isso era o ideal das ditaduras. Nos anos 30, isto parece ridículo hoje, parece anedota, mas não é. Discutiu-se a educação primária. Então dizia um deputado, mas ensinar o povo a ler para quê? Para depois pegar na enxada. Para pegar na enxada não é preciso saber ler e escrever. Ensinar o povo a ler para quê? Para depois ler esses panfletos revolucionários que andam por aí. Então é melhor deixá-lo ignorante. Exatamente. Ora, isto mostra o que era de facto a concepção de uma ditadura. Os ditadores... Acha que a Igreja contribuiu para esta inferioridade do povo, ou para inferiorizar o povo, como o Estado fazia, exatamente como determinação e como política prática? Acha que a Igreja teve um papel de conivência com isso? Eu acho que a Igreja vendeu o direito de progenitura por um prato de lentilhas. Essa é a verdade. Em troca de uma liberdade de atuação que não tinha na Primeira República, é verdade, a doutrina é que sofreu com isso. Exatamente. De tal maneira que esqueceu este princípio que já fez referência: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Claro, não. Se ler as intervenções do Cardeal Sergeira, na altura, nos aniversários da nomeação do Cardeal Sergeira para a cátedra para o Patriarcato de Lisboa, ele reunia o clero e tinha sempre um discurso, até 40, até à concordata, tinha um discurso que, se a gente ler aquilo, diz, bom, alto lá, o Cardeal Sergeira não pactuava assim tanto com o Estado Novo, estava tanto a instrumentalizar. Mas, como dizia alguém que conviveu com ele de perto, e basta ler também esse discurso. Esse discurso é muito teórico. Ele nunca descia ao terreno do concreto. Porque se descesse ao terreno do concreto, aí acabou. Também ele seria ostracizado. Exato. O que é que o Gabriel diria às pessoas que têm saudades do Salazar? Descreva-me o Salazar. Salazar era um católico conservador que achava que o catolicismo não podia evoluir. As verdades eram eternas, não podiam nunca mudar. Aliás, ele era um admirador do Papa Pio XII, mas já não gostava de João XXIII. E muito menos vai gostar de Paulo VI. E muito menos vai gostar de Paulo VI, e a gente sabe o que aconteceu, não é? Salazar era um católico conservador, mas a ideia de Salazar é que ele, sendo católico, e aliás, eu já conto o caso concreto, ele sendo católico, os católicos só tinham que lhe agradecer, ele está no poder, porque ele estava a defendê-los. O Centro Católico foi fundado na Primeira República, portanto, a Primeira República não foi assim tão má para a Igreja como se diz. O Centro Católico, a primeira coisa que ele faz é dizer, bom, vocês agora não precisam de existir, confiem em mim, venham comigo para a União Nacional, já não há necessidade do Centro Católico existir e de reivindicar o que quer que seja, não é? Pois. Portanto, ele achava que todos, é uma espécie de, eu aliás no trabalho acho que eu uso mesmo essa expressão, ele no fundo se calhar queria ser uma espécie de rainha da Inglaterra, chefe do poder político e chefe do poder religioso, e ele não entendia como é que se podia sequer contestar isso, porque ele era um católico, porque era um católico, sim, mas um católico conservador. Exato. E era um homem severo. Era um homem severo. Era, e parece que era honesto. Pronto, era um homem de ideias fixas. Ao contrário do Marcelo Caetano, que era um homem cheio de dúvidas, Salazar era um homem cheio de convicções. E não entendia... Mas é perigoso um homem com ideias fixas. É muito perigoso, é evidente, muito perigoso. Exato. E a tortura... Agora querem branquear o Estado Novo. Há uma tendência agora geral para branquear o Estado Novo. Há gente com saudades de Salazar. Eu acho que... Daí foi considerado o maior português da história. Isso é de bradar aos céus. Eu não percebo como é que se chega a isso. Mas eu acho que isso deriva sobretudo da ignorância. E a falta de memória. A ignorância e falta de memória. Exatamente, sim, a ignorância e falta de memória. Mas eu digo, e também eu acho que tem a ver com a ignorância crassa que todo o regime do Salazar implementou.
porque só havia uma elite pensante sobre as atrocidades que eram realizadas e que eram os únicos que sabiam, porque o regime estava de tal forma montado que não permitia que de facto se soubesse também da face negra da sua prática. Uma das primeiras medidas de Salazar para resolver o problema do déficit orçamental é acabar com os professores primários. Acabar não, mas reduzir o número deles. Tanto mais que o professor primário era logo suspeito, não é? Era intelectual, era suspeito, e substituí-lo por pessoas com bom caráter moral e cívico, que eram as regentes escolares. Pessoas com a quarta classe que davam a primária. Eu próprio, a minha professora de terceira classe, era uma pessoa com a quarta classe. Foi uma regente. Ora, sim, isso de facto já é lapidar e vem dizer para o que venho. Exatamente. Os ditadores não gostam de gente instruída. Quem é que perde nesta relação esponsal entre poder religioso e poder político? Não tenho dúvida nenhuma em afirmar que foi a Igreja que perdeu. Perdeu a e continua a perder, porque hoje continua a perder, porque eu acho que, sem querer entrar aqui em polémicas partidárias, mas a colagem da Igreja madeirense ao partido hegemónico que governa a Madeira há 40 anos vai ter repercussões negativas no futuro. Porque a situação política altera-se e há de se alterar um dia. E nessa altura a Igreja madeirense também vai ficar tão descredibilizada como ficou a Igreja a nível nacional a seguir ao 25 de Abril. Eu acho que a Igreja, nem toda a gente concorda comigo, é evidente, e eu respeito isso, mas, por exemplo, a Igreja, no tempo do Estado Novo, benzer estandartes militares que vão para a guerra, para uma guerra colonial. E hoje em dia, por exemplo, ninguém me está a pedir a minha opinião, mas eu vou dá-la. Faz bem. Durante o ano de eleições, a Igreja, um padre não devia, de facto, ir a nenhuma das inaugurações, benzer seja o que for. Exatamente para não ser mal interpretado. E fora do ano das eleições, também deve ter um certo recato, para não confundir o poder religioso com o poder político. Eu não percebo porque abre-se uma empresa, vai já o padre lá benzer a empresa. Quer dizer... Um hotel, E depois cenas... Uma obra pública. E depois cenas tristes. Porque quando um bispo que estava numa cerimónia de Crismas e abandonou porque tinha pressa para ir para uma inauguração. Exatamente. Não, isso são fatos tristes. E quando são obras públicas, ainda me faz mais impressão, porque se há a Igreja Católica a abençoar, deveria de lá estar todas as confissões religiosas que nós temos aqui na Madeira. Bom, esse é outro problema. Porque aquela obra é pública, é para todos. Esse é outro problema, que é a relação entre o Estado e as diferentes religiões. É claro que a Igreja Católica, durante este tempo todo, sempre esteve habituada a não ter concorrência. Mas hoje cada vez mais tem, com a situação de liberdade, não é? E agora... Embora eu acho que hoje o maior concorrente da Igreja é a indiferença e o descrédito. Porque, sim, esse é o maior problema. É o maior problema. Porque até haver outras formas de expressar a religiosidade, isso até não é violento, nem violenta em nada à Igreja, nem a belisca, se eventualmente nós quisermos falar assim. Porque, como a gente tem visto com o Papa Francisco, que vai ao encontro até de grupos e de outras religiões, católicos, exato, que até às vezes nos desconcertam, nomeadamente com o islamismo, de onde há no Ocidente uma desconfiança muito grande, e o Papa afinal vai e reza com eles. Portanto, a mim não me choca isso. Agora, a maior inquietação de facto é isto. O grande concorrente da Igreja Católica hoje é a indiferença e, quiçá, o tal descrédito por causa destas situações todas. Ligação. E depois coloca-se, por exemplo, o problema das isenções fiscais. Coloca-se o problema dos subsídios. Ainda há dias li uma reportagem, penso que no Diário de Notícias, até 2012, aqui na Madeira, o governo tinha dado 14 milhões de euros para a construção de igrejas. Eu pergunto-me, eu não posso fazer afirmações que de facto não conheço,
Mas eu pergunto que subsídios é que deu às outras confissões religiosas. Até devia lá constar que era para a gente comparar. Exatamente, para a gente poder comparar. Embora, se for pela proporção, obviamente, Sim, a fatia maior seria sempre para a Igreja Católica. Seria para a Igreja Católica. Mas, de qualquer maneira, também deveria lá constar... Exato. Mas, quanto a isso, a população, ainda há bocadinho estive a ler o relatório provisório dos censos. A população da Madeira decresceu. Bastante. E eu pergunto-me, para que são igrejas tão grandes, como a do Livramento, a de Santa Cecília, mesmo a do Jardim da Serra? É tudo muito bonito. Há tempos passei no Jardim da Serra, gostei muito de ver aquela igreja, mas eu pergunto, com a população a diminuir, havia necessidade de igrejas tão grandes? Tão grandes e tão difíceis de manter, porque sim, agora depois põe-se o problema da manutenção. esse problema da manutenção. Esta não é muito grande, que é a Igreja de São José. Não, esta não é muito grande. E, no entanto, é muito complicado de manter isto. Aí é que está. Mesmo assim é complicado. Mas voltamos ainda um pouco a o tema da relação entre os poderes. Qual é que é a sua ideia, tendo em conta o estudo que fez, o que é que o levou a pensar relativamente ao poder, a ideia de poder que estava na cabeça tanto do poder político como do poder religioso? Que ideia de poder é que se tinha? Bom, a Igreja, se lermos as encíclicas de Pio XI e Pio XII, vemos que há uma tentação totalitária da Igreja. Em 1928, portanto não tem 100 anos ainda, o Papa Pio XI, e um Papa que de facto se opôs às ditaduras já no final da vida, dizia com toda a clareza numa encíclica que a liberdade religiosa era condenável. Ora bem, a Igreja de facto tem um poder monárquico. O Papa que nomeia os cardeais é que nomeiam o Papa. Portanto, o círculo fecha-se. E a Igreja, de facto, tem, e nessas encíclicas é desenvolvida a ideia de que o direito de ser totalitário é apenas da Igreja. Que o poder civil tem a sua área restrita, não é? O poder político, mas totalitarismo só a Igreja. Ora bem, o que é que acontece? No Estado Novo, a Igreja o que a Igreja queria era poder, liberdade de atuação. E em prol dessa liberdade de atuação, e em prol de uma concepção da Igreja como clericalizante e triunfalista, isso lhe bastou. Ou seja, a doutrina ficou à porta da Igreja, mas a Igreja gozou de favores do Estado Novo. E é essa relação de poder que se estabeleceu. E para fazer esse favor ao Estado, para domesticar o povo, o que é que faz? O devocionismo. Sim, daí aparecer uma Fátima. Por isso que lhe falava há bocadinho em Fátima. Fazer umas festas assim, meio estranhas. Fados, futebol e Fátima. Exatamente. É? Portanto, em relação à Igreja era Fátima. A ação católica, a partir sobretudo de 53, é muito mal vista. Não vai ser apoiada. Vai sempre desconfiar. Comunistas. Aliás, há uma expressão de Salazar. Liam a Bíblia, não é? Há uma expressão de Salazar que eu ainda não consegui localizar onde, que chamava os militantes da Ação Católica peixinhos vermelhos nadando em água benta. Exatamente. Portanto, isto explica, de facto, portanto, Salazar não permitia divergências dentro do catolicismo. Ele era católico e ele sabia o que era melhor, não só para o país, mas para a Igreja também. Exatamente. E para as pessoas em geral. Ele é que era sim, para as pessoas em geral, não é? Ele achava que ele é que sabia. Todo-poderoso. Porque Salazar, sabe, não se conhece enriquecimento de Salazar. Salazar gostava era do poder. É engraçado, uma passagem engraçada. O padre Mateu, que nos anos 20 andava por vários países a divulgar a devoção ao coração de Jesus, teve um encontro com Salazar em Coimbra e com o futuro cardeal Sargera, nessa altura ainda não era bispo, e observou Salazar e teve esta expressão de Salazar: bom, então está a conhecer muito bem, por trás dessa humildade
tu és um vulcão de ambições. E tinha razão. E tinha razão, porque era isso, de facto, ele vivia para isso, para o poder, para a ambição do poder. E ele não permitia, atenção, e tudo quem tentou levantar a cabeça e dizer, bom, eu também estou aqui, também sou do Estado Novo, ele cortou-lhe logo a cabeça. Portanto, os delfins, aliás, isto é tipo dos ditadores, não só no Estado Novo. Tudo quem faça sombra. Tudo quem faça sombra é cortado. É cortado. Daí se explica essa ambição cega e desmedida pelo poder, não permitindo que nada mexesse à sua volta. Exato. Vamos então encontrar depois os degredos, as prisões. Exatamente. E prisioneiros políticos ele dizia, aos milhares. Salazar disse um dia a um jornalista francês que lhe perguntou, bom, mas o que é que pretende para o país? Qual é o seu projeto? E diz Salazar, o que quer para o país é viver habitualmente, isto é, sem novidades, sem lutas, E, aliás, ele tem várias, numa entrevista, naquela célebre entrevista ao António Ferro, em 32, pronto, este pensamento depois é explanado várias vezes. A agricultura é que é bom, mas é o pequeno agricultor, porque se já for trabalhador agrícola já é complicado, por conflitos com o patrão. A indústria depois traz conflitos entre os operários e os proprietários. O bom é um país de agricultores. E, aliás, a imagem... Campónios. Agricultores, e para isso não é preciso saber ler nem escrever, como dizia o tal na Assembleia Nacional, não é? Sim, é deste homem católico e praticante e de missa e de comunhão mas é esse senhor que consente nas torturas e nas mortes. Que nós vamos depois encontrar nas políticas do medo e do terror com que vai, digamos, subjugar uma população inteira. E depois há uma coisa também que os saudosistas Salazar esquecem, é que um ditador que é ostensivamente mau, a gente sabe que é mau e já conta com isso. Agora Salazar não. Salazar era um lobo, mas na pele de cordeiro. Exatamente. O trabalho sujo, digamos assim, eram os outros que faziam. Ele tinha uma estrutura bem montada. Exatamente. E depois, aquela gente era muito mais papistas que o Papa. Eu penso que alguns pedidos foram além até das instruções que lhe foram dadas. Porque achavam que isso depois revertia em brilho profissional. Não é? E as prisões existiram, e as mortes existiram. Não vale a pena branquear isso, não é? Os regimes de um homem só normalmente dá aso a isso, a que apareçam outras figuras secundárias, mas ainda mais atrozes do que o próprio líder. Exatamente. Isso aconteceu em todos os regimes. Em todos os regimes. Agora, o fascismo também teve as suas figuras. E todos dizem, mas Salazar fez obra. É evidente que fez. A gente Pudera também tantos anos. Todos os ditadores fizeram obra. Claro. O Mussolini na Itália, o Pérez Jiménez na Venezuela, Hitler também fez as suas obras. Mas a que preço, não é? Pois, é que está. A que preço? A monarquia fez muitas obras, mas a que preço? De pobres, de miséria, de espoliar as pessoas. Lembro-me de um relatório, há um relatório. Eu quando olho para uma sé, para uma catedral muito bonita, eu fico deslumbrado. Hoje, agora, eu remonto o meu pensamento, vou com o meu pensamento para trás e digo, a que preço é que eu estou a contemplar isto? Eu tenho que pensar tantas vezes nisso. Populações a morrer de fome. É tudo muito bonito, mas trabalhar... os custos de tudo isto. Exatamente. Para o povo. São tenebrosos. Mas Salazar, o povo para Salazar não contava. Contavam as elites. Aliás, ele diz isso mesmo, o António Ferro, nessa célebre entrevista de 32, que ele conta com as elites, não é com o povo. Pois. Portanto, é um regime elitista, hierárquico, conservador. Como é que vamos encontrar neste regime figuras interessantes que se destacam contra o regime e contra a figura do Salazar, mas que se conta com duas mãos, com 10 dedos dá para contar as figuras que se destacam, quando existiriam outras tantas dezenas de figuras que poderiam ter uma outra atitude, mas que se domesticaram também. Portanto, a Igreja também estava domesticada.
e subjugada. A igreja estava domesticada e o clero não foi solidário. Essa é que é a verdade. No caso do Bispo do Porto, concretamente, o clero, os bispos não foram solidários com ele. Nenhum bispo. Até penso que se ele tivesse encontrado apoio dos seus pares bispos... Em 2 ou 3, bastava. Não teria sido exilado. Não teria sido exilado. Não. Nem lhe teria sido tirada a diocese como foi, daquela forma vergonhosa. Mas a Santa Sé também nunca o substituía. Também nunca o substituía. Também houve essa reação. O administrador, apostou. Exatamente. Mas não o bispo. Exatamente. De facto, o que me impressiona também é que como é que consegue uma instituição durante tantos anos viver assim, subjugada a uma política. Porque se viveu de cumplicidades, cá está, de cumplicidade... E de regalias e de benesses. E de regalias e benesses. Eu lembro-me, por exemplo, isto são pequenos episódios, mas acho que são demonstrativos. Eu estava numa fila, numa repartição pública, chega um padre vestido de batina, passa à frente de toda a gente. E ninguém se atreveu a contestar isso. Pois. Este é um ponto. Outro ponto é a ignorância do próprio clero. Eu lembro-me que há muitos anos eu fui a eu não quero revelar nomes para não entrar em conflito com ninguém. Fui procurar a Pacem in Terris, pronto, concretamente, a encíclica que eu tinha curiosidade em ler. Eu tinha 19 anos na altura e fui ao parque pedir Ele nunca tinha ouvido falar nisso. Ele nem sabia o que era. Então deu-me um panfleto, 2 folhinhas, que era uma mensagem do Papa Paulo VI na altura. Curioso. Isto fez-me impressão, a ignorância do próprio clero. E, no entanto, tinha-se como, portanto, o clero constituía uma espécie de corporação. E com atitudes triunfalistas e elitistas. O serviço do povo, isso não era conceito que sequer passasse pela cabeça de um padre. Não, ele era o representante de Deus e toda a gente tinha que se ajoelhar diante dele. Estou-me a lembrar da frase que o Bispo do Porto, António Ferreira Gomes, mandou que se pusesse nos corredores do seminário do Porto, quando ele era reitor, de joelhos diante de Deus e de pé diante dos homens. Mas não foi isso que a Igreja fez. Esqueceu a sua base doutrinária, que é o Evangelho. Que era o Evangelho. Exatamente. E porque o Evangelho tem de ser sempre explicado à luz da vida concreta, porque senão, quer dizer, às vezes aflige-me certas homilias de alguns padres, sem ofensa para ninguém, mas leiam o Evangelho e depois repetem o Evangelho na homilia. Quer dizer, as pessoas já ouviram uma versão, agora faz lembrar aquilo que nos dizia a professora na escola. Ler uma determinada passagem de uma história ou de um livro, agora diz por palavras tuas. Não, mas as pessoas repetiam. E pronto, de facto há essa parte da ignorância clerical que não deveria de existir, porque tinha que haver uma certa exigência a este nível, sobretudo de fidelidade à base doutrinária, claro, que nos alimenta e que há razão de ser de tudo isto. É por isso que eu colocava-lhe esta questão. O que é que se procurou salvar? Era a Igreja propriamente dita, nesta relação esponsal entre os poderes político e religioso no tempo de Salazar e também na democracia isso acontece, eventualmente de forma mais camuflada, mas acontece. O que é que se procura salvar? É a vida comezina dos padres ou a instituição? Não, é porque acho que às vezes uma coisa, até mesmo, pode ser a preocupação, pode até restar isso como ideal de preocupação, que é salvar a instituição, mas eu acho que se enterra a instituição com determinadas atitudes. Mas eu acho que a elite clerical tem outra perspectiva. Acha que a instituição que tem de ser salvaguardada a qualquer preço. E eu acho que isso foi o que se passou no Estado Novo e também hoje eu noto isso. Não é? Salvar a instituição, mas salvar a instituição sem as raízes.
uma árvore sem as raízes, vem o vento e acaba por cair. Não vale a pena ter ilusões a esse respeito. Agora, o que a Igreja cria, eu acho que ainda hoje quer, quando eu digo Igreja, não digo o povo de Deus, eu digo a Igreja clerical, a estrutura hierárquica quer é liberdade de atuação. Subsídios para as escolas privadas, subsídios para a construção de igrejas, liberdade de procissões, manifestação religiosa. E a Igreja parece contentar-se um pouco com isso. Mas isso... Claro que isso tem antecedentes. Isso tem antecedentes, mas de qualquer maneira isso está consagrado na Constituição. A Concordata de 2004, que é a última, que vem substituir a de 40, tem alguns avanços nesse sentido. É por isso que eu acho que hoje, nunca como hoje, a Igreja foi tão livre. Pois. Portanto, se não cumpre a sua missão, não culpe os outros, nem culpe sequer o poder político. Claro. A Igreja hoje é muito mais livre do que foi. No liberalismo, os bispos eram nomeados pelo poder político. Os padres concorriam para uma paróquia como um funcionário público, como uma Câmara Municipal. Ou como um professor para uma escola. Um professor para uma escola, exatamente. Era um concurso público. Era um concurso público. Mas havia o beneplácito régio. Quer dizer, essa proteção toda. E os bispos, só pelo facto de serem bispos, faziam parte da Câmara dos Pares. Portanto, faziam parte de uma Câmara política, de uma segunda Câmara política. Mas havia o beneplácito régio. E o que era o beneplácito régio? Nenhum documento da Igreja, nem nacional, nem do Vaticano, podia circular sem o beneplácito, já não é régio, mas sem autorização do Estado. Ora, mas é engraçado que a República, de certo modo cómico, que a República que separa a Igreja do Estado, acaba com as côngruas ao clero, proíbe as procissões públicas sem autorização, quer continuar com o beneplácito régio. Sim, no fundo, há a ideia de anular... A ideia de domínio sempre. Mas eu digo, anular a Igreja, por um lado anular e depois mantém o controle. Não vão eles para aí fazer qualquer coisa à nossa reveria. A República foi uma festa revolucionária que durou 16 anos. Sim, mas aí é que está. Mas propiciou, aqui por exemplo na Madeira, os católicos organizaram-se. E houve militantes aqui católicos que tiveram um papel importante, não só no Centro Católico, mas também no Centro Católico. Os deputados do Centro Católico foram louvados pelos deputados republicanos, apesar do anticlericalismo republicano. Agora, que havia um ambiente anticlerical, chegou a haver aqui 2 jornais declaradamente anticlericais, aqui na Madeira, declaradamente anticlericais, mas que tinham o mesmo título anticlericais. Porque a Madeira também era pródiga, digamos, em comunicação profundamente clerical. Também isso provoca a reação contrária. Claro, porque os padres também, como eu dizia há bocadinho, enfrentaram o poder político. Pois. Por exemplo, foram proibidos de divulgar nas missas a pastoral, a encíclica papal que condenava a República. Exato. Mas os padres não obedeceram. Claro. E, claro, a Igreja, o poder político condenou-os. E quem diz isso diz os bispos que eu penso que todos os bispos foram expulsos das suas dioceses. Um num ano, outro no outro ano, exatamente por desrespeitarem as leis da República. Aquele período republicano, 16 anos, não é? 16 anos. 16 anos 10 a 27. Sim. Aquilo... há um certo carnaval, digamos assim, de contradições, de avanços e recuos, não é? Mas na verdade... Mas parece que o papel da Igreja foi dos períodos mais interessantes. Não, mas é que está. Eu lembro-me, agora estou-me a lembrar da frase do Tertuliano, terra de mártires, semente de cristãos. Exatamente. E houve de facto aqui um movimento de revigoramento da Igreja, que alguns padres e alguns leigos católicos, já no final da monarquia, apelavam para essa necessidade de revigorar a Igreja, de instruir o clero, de criar estruturas, em vez de se colocar na posição de coitadinho, não é? À defesa, na sua torre de marfim, ir para diante. Exatamente. E a República acabou por
propiciar isso. Não é? E depois vem, de facto, o Estado Novo, que vai adormecer outra vez. Exatamente, o Estado Novo tão protetor da Igreja, Pronto. mas E que basta. abafou isso. Exatamente. O pensamento aqui, de facto, é de dormição. Isto agora basta umas devoções, O basta ter o sentimentalismo. povo calado, o sentimentalismo e tal, oração assim, oração assado. Não é preciso trabalhar. Não é? Daí o que é que Exatamente. temos? Padres profundamente ignorantes, como já fez referência, nenhuma militância religiosa católica, zero, e não há uma consciência, de facto, de pastoral autêntica baseada na doutrina do Evangelho. Essa consciência vem, sobretudo, através da ação católica. Mas mais tarde. Claro, Mais a partir dos tarde. anos 50. Exatamente. Só a partir dos anos 50. Exatamente. Mas é engraçado, eu fiz um pequeno estudo sobre a ação católica aqui na Madeira. Em algumas reuniões, a polícia chegou a estar presente. Porque havia desconfiança que ali se tramava contra o regime. Exatamente. Chegou a estar presente a polícia. E vamos ter só, de facto, estes focos. Algumas figuras da hierarquia que se destacam. Mas focos que foram abafados pelo poder político. Exatamente. Com a cumplicidade da hierarquia. Com a cumplicidade da hierarquia. Senão não teria sido, a história teria sido outra. Teria sido outra. A ação católica vai ter um papel proeminente, de facto, sobretudo na segunda metade do Estado Novo, e que vai contribuir. Já na fase final, praticamente. Exato, sim. Mas que vai contribuir muito também para a queda do regime. Claro. Na ação católica formou-se a consciência política. Porque o método era ver, julgar e agir. Exato. E aquela Comissão Nacional de Apoio aos Presos Políticos, eu acho que vem a partir dessa consciência que se gera nestas coletividades da ação católica e que serão membros daí consciencializados para este aspecto terrível do terror e da tortura que se fazia nas prisões políticas, que vai fazer com que se forme essa comissão de apoio aos presos políticos. Depois do 25 de Abril, alguns dos políticos da classe política dirigente, alguns dos elementos vieram da ação católica. Porque tomaram consciência e, enverdaram por diferentes partidos, e acho que isso seria natural. Ainda chegou a haver uma tentativa de um partido da democracia cristã, mas não vingou, apesar do CDS, enfim, dizer que radicava o seu programa na doutrina social da Igreja, e depois a gente vê qual foi a evolução do CDS e qual é hoje, e o que é hoje o CDS. Sim, hoje não tem nada dessa base. Não tem nada a ver com isso. Exato. Embora ainda se proclama. Pronto, estamos no final. Eu só o que eu gostava que me fizesse como referência, qual o conselho que dava à Igreja dos nossos tempos, relativamente à posição face ao poder político? Eu acho que a Igreja não pode estar confinada aos templos, de modo nenhum. A Igreja tem que ir para o terreno, para a ação. Saída, como diz o Papa. Tem que sair e tem que auscultar, como se dizia nos anos 60, os sinais dos tempos. Agora, a Igreja não pode estar colada, de modo nenhum, a um partido, seja ele qual for. A Igreja tem de estar aberta a acolher toda a gente, mas não pode ter medo de descer ao terreno do concreto. Porque fazer caridade, como dizia há bocadinho na nossa conversa inicial, fazer caridade é muito bom, mas não chega. A Igreja tem de contribuir para a alteração desta sociedade, cada vez mais egoísta e individualista, materialista. Tem de contribuir para a alteração, porque é isto que leva à pobreza e à miséria e às injustiças sociais. A Igreja tem de se comprometer com esta transformação do mundo. O padre não pode se reduzir a um funcionário do culto, de modo nenhum. E isso já tivemos muita dessa gente. Mas eu costumo dizer que eu prefiro um pastor com alguns defeitos do que um funcionário perfeito, um funcionário de culto perfeito. A Igreja tem de facto de ir ao encontro das pessoas, porque senão, eu não sei, às vezes ponho-me a pensar o que será a vivência católica daqui a uns 30, 40 anos. Porque tem que haver uma certa coerência entre o pensamento e a ação, entre a afirmação de que somos católicos e, de facto, a vivência, não é? Não basta cumprir os rituais, não é?
o batismo, a confirmação, o casamento, etc. E depois usar isso como uma espécie de supermercado. Bom, eu fui ao supermercado, comprei isto e agora acabou. Não Ou como currículo. Como currículo. Como currículo. Eu acho que às vezes... Eu comprei o currículo, pronto, agora não há mais, não sou obrigado. Não é? E fui à missa ao domingo. Porque as pessoas até às vezes dizem assim, fazer mais nada. Sou católico, não praticante, mas tenho os sacramentos Tenho os todos. sacramentos todos. Olha, quer dizer, eu tenho o currículo todo. Sou uma pessoa que não é qualquer coisa. Aliás, eu nunca percebi essa expressão de católico não praticante. Um dia na escola, na Jean Inês, uma colega com quem me dava perfeitamente bem, e que disse publicamente: bom, eu cá sou católica, mas não praticante. E eu disse: bom, eu também, quer dizer, eu daqui a dias vou passar a ser também um professor não praticante. Para isso dentro da sala de aula, quando toca, não falho, fico na sala de aula, mas não dou aula. Sou praticante. Exato, não pratico, não tenho que praticar. Sou um professor não praticante. Exatamente. Não, as coisas não podem ser assim de modo nenhum. Claro, claro. Muito obrigado. Foi uma conversa sem máscara muito interessante e esperemos que tenha o impacto desejado, nem que seja para pôr as pessoas a pensar e, sobretudo, se esclarecerem um bocadinho relativamente a esses tempos do Estado Novo, em que muitas vezes se recorre a ele como para defesa de algumas asneiras que eventualmente aconteçam nos nossos tempos. Mas isso é uma forma errada, porque esses tempos não foram nada bons para as liberdades, para o crescimento e evolução das pessoas e para o bem-estar das pessoas. Portanto, cada tempo tem as suas nuances e eu acho que temos que conviver com elas em cada tempo e o que vier está nas nossas mãos, construir. Perdão-me só mais esta, é que essa proteção do Estado Novo à Igreja nem foi bom para a Igreja, nem foi bom para as pessoas, para os cidadãos. Sim, foi bom para alguns padres e bispos. Para umas elites, mas... Para as elites católicas, mas o resto ficou a ver navios. Eu costumo dizer que eram abraços com correntes de ferro. Exatamente. Exatamente. Traziam preços muito altos. Preço muito alto. Muito obrigado e boa tarde.